E aí galera, tudo certo? É o seguinte, depois de alguns dias testando, esse daqui é meu review dessa belezinha aqui, o PlayStation 4, então não saia daí. Vamos lá pessoal, eu vou começar com a pergunta que tá todo mundo fazendo, que é o seguinte: os gráficos do PS4 são de fato melhores? Vale a pena o investimento? Essa mudança de geração de console trouxe muita coisa nova em termos do que você vê na tela? Sim e não. Eu vou tentar explicar essa resposta, que é o seguinte: existem dois tipos de jogos que estão sendo lançados agora para o PS4. Existem jogos multiplataforma que também estão rodando em consoles da geração passada. Então, normalmente, esses jogos estão rodando em engines que foram feitos para funcionar em videogames da geração passada, no Xbox One, no PS3, no Nintendo. Não dá, não tira a Nintendo disso, enfim. Então, esses jogos não são tão impressionantes assim, porque eles não são feitos em engines que são feitos para rodar só nesses novos hardwares que a gente está tendo nessa geração. Então eles não são tão diferentes assim, que é o caso do Assassin's Creed, que vocês estão vendo aí, o Black Flag, enfim, eu tô jogando e não sei o nome. De fato, a diferença não é muito grande. Claro que você tem todo o gráfico em 1080p em vez de ser em 720, mas não é aquela coisa que chama muita atenção aos olhos. Porém, contudo, todavia, você tem um outro grupo de jogos que está sendo lançado com engines desenvolvidos só para essa nova geração de console, que é o caso do Killzone Shadowfall. Esse que é o nome que foi desenvolvido exclusivamente para o PS4. Esse jogo de fato chama atenção, os gráficos são muito bonitos, ele está rodando num console de $400, com gráfico que seria equivalente no PC para um PC de mais de $1000, com certeza. Isso é impressionante, isso é muito legal. Para mim não é tanto, porque eu não consigo jogar jogo de tiro em primeira pessoa no controle. Eu comprei o jogo e eu não consigo jogar. Eu não sei, desde o meu primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, o jogo do PC, que foi o Wolfenstein 3D, quem lembra disso? Enfim, eu não sei controlar o negócio no controle. Se você tiver alguma dica, pode deixar pra mim, mas o gráfico do jogo é impressionante, mas eu não consigo jogar, infelizmente. Talvez eu venda o jogo, enfim. Mas você tem essa diferenciação. Agora, galera, vamos falar do hardware dele. Eu não vou falar de specs em específico, mas eu quero falar do design em geral. Isso porque os specs você pode ver na internet, não muda nada você ouvir da minha voz, 9 GB de DDR5, mas enfim, as minhas impressões sobre o console. Ele é bonito, cara, é mais bonito do que eu achei que ele fosse. Ele de fato fica bonito, não sei, fica bonito no seu rack, cara, debaixo da sua televisão. Ele tem uma linha que acende quando ele tá ligado, que fica iluminado também, que indica que ele tá ligado, que é muito interessante. Eu acho que a Sony conseguiu acertar bem, coisa que eu acho que a Microsoft não conseguiu fazer. Obviamente eu tenho que pegar ainda um Xbox One para ver de perto, mas de fato isso ficou bonito porque a Sony tem muitos anos de desenvolvimento de eletrônico para consumidor, então eles manjam do Paranauê do design, o que ficou legal nesse daqui. Mas o grande, e eu vou colocar ele no chão, por favor não quebre, o grande astro, porém, contudo, todavia, do design do PS4 não é o console em si, é o controle que está aqui na minha mão. A Sony finalmente acertou no negócio do controle. Eu acho que esse é o melhor controle de console que eu já usei, sem fanboyismo e sem exagero mesmo. Eu tenho que admitir que na geração passada, o melhor controle era o do Xbox. Apesar de eu gostar muito do controle do PS3, o melhor controle era do Xbox, porque o do PS3 que tá aqui, o DualShock 3, ele tinha vários problemas, ele não tinha uma resistência muito grande nos analógicos, esses botões aqui de cima eram horríveis para apertar, o que fazia esse controle praticamente inútil para quem queria jogar FPS ou qualquer jogo que demandava um controle um pouco maior dos analógicos. Nesse não. Nesse eles acertaram. Aqui os botões de shoulder, né, eles são muito bons, com a pressão certa. Os analógicos também têm a pressão certa também. Eles deixaram o controle maior e também afastaram os analógicos um do outro, o que faz com que o controle fique muito mais confortável para segurar e não tem mais aquele problema de você ficar batendo o seu dedo um no outro quando você está controlando os dois analógicos. Além disso tudo, obviamente, ele tem um trackpad aqui em cima, você pode usar para controlar várias coisas nos jogos. Por exemplo, no Killzone você usa para controlar as ações da sua coruja mecânica que tem lá no jogo. No Assassin's Creed você usa para controlar o mapa.
Então é bem interessante, esse controle ficou muito bom e além disso tudo, ele também tem motion controller porque a câmera do PS4, da qual eu vou falar daqui a pouco, pode ler as luzes que estão aparecendo aqui atrás dele e identificar a posição de cada jogador ou coisa do tipo. O que é muito legal, esse controle é muito bom, não tem como exagerar em elogios para ele, a Sony acertou. Realmente bom, opinião de gamer mesmo, quando vocês tiverem a chance, vocês vão concordar comigo, tiverem a chance de experimentar um desse. Agora, galera, vamos falar de interface, aquela coisa que aparece para você quando você liga o sistema, aquela home do PlayStation. Eles melhoraram muita coisa em relação ao PlayStation 3, eu estava muito acostumado com aquela interface, muito porque ela é a mesma do PSP, que foi um sistema que eu tive por muito tempo, que por muito tempo foi o único sistema para jogar jogo que eu tinha, na época que eu estava na Alemanha e tal. Então eu estava acostumado, mas tinha muita coisa que era escondida debaixo de menu, era difícil acessar as coisas, até os jogos ficavam escondidos em submenus, o que não era muito intuitivo. Essa não, tá muito mais intuitiva, muito mais limpa, muito mais lisa. E além disso tudo, uma coisa que a gente tem que observar, parece que eles estão fazendo esse sistema do PS4 para ser focado em jogo, porque eles tiraram várias opções de multimídia que você tinha do PS3, o que eu não consegui fazer aqui ainda, que eu fazia no PS3, por exemplo, carregar um vídeo num pendrive e rodar no sistema. Acho que no PS4 não dá para fazer isso, pelo menos eu não consegui fazer ainda, eu não vi essa opção. Mas eles têm de fato algumas opções de multimídia, tem Hulu Plus, tem coisa de esporte, mas eu acho que as duas coisas que funcionam para quem é brasileiro é o Netflix, que tem o Netflix nacional, e eu consegui também fazer o Crackle, que também tem um Crackle nacional, funcionar. Então, de multimídia as opções são limitadas, parece que eles estão focando bastante em game e deixando várias coisas de lado, que parece ser um approach diferente do que o approach que o Xbox One tá fazendo, eu consegui falar isso. Uma coisa que foi meio controversa na época que eles anunciaram o PS4, um pouco depois, na época da E3, que é o seguinte: agora eles estão cobrando para você poder jogar online, você tem que ter uma assinatura do PlayStation Plus, que custa anualmente, se eu não me engano, $60. Você não tinha que ter isso pro PS3, não precisava pro PS Vita, não precisava pro PSP, mas você precisa disso agora pro PS4, então você vai ter que desembolsar isso a mais se você quiser jogar online. Obviamente as outras funções dele não vão estar travadas, mas se você quiser jogar online você vai ter que pagar. Bem, para compensar isso tudo, tem um lado bom nisso, que você ganha jogo de graça, da mesma forma que você ganhava com a PlayStation Plus em outros consoles, e também você só precisa de uma PlayStation Plus para todos os seus consoles da Sony. Então quer dizer que se você tiver uma assinatura para o PS4, você vai ganhar jogo de graça no PS Vita, no PS3 e no PSP também, o que é bom. Aqui no PS4 você tá vendo de graça, com a assinatura da PlayStation Plus, jogos tipo, são dois, o Resogun, se eu não me engano, um que chama Contraste também, que eu não joguei. Eu joguei o Resogun pra caramba, é um jogo de nave bem divertido. Se você assinar, obviamente, você vai assinar a PlayStation Plus, que você quer jogar online. Pra que você vai comprar um console que só te deixa comprar jogo original se não for pra jogar online? Enfim, se você comprar, você vai ter esse jogo também, que parece ser bem interessante. Então você tem isso, você tem que pagar, mas você ganha jogo de graça. E é uma assinatura só pra todos os sistemas da Sony. Então você ganha, se você tiver um PS3, você ganha jogo de graça lá também, no Vita, no PSP, enfim. É bom ou não é, depende do seu ponto de vista. Eu preciso falar também dos periféricos do PlayStation 4. Primeiro você tem a câmera, que é a PlayStation Câmera. Acho que eles não pensaram muito no nome, é uma coisa assim, enfim. Não é igual o PlayStation Eye, coisa do tipo, igual você tinha no 3, não. O que acontece? Você tem uma câmera 720p, ela tem dois visores, então quer dizer que ela enxerga em estéreo, igual o ser humano, e ela tem várias funções interessantes. Primeiro, quando você compra o PS4, ele vem com um software que você pode carregar gratuitamente para ele, que é o Playroom, que foi o que eu mostrei aqui quando eu fui mostrar a câmera também, no qual você pode interagir com robozinhos, coisa do tipo, mais uma coisa para ser um showcase da câmera, nada de muito desenvolvido, mas é legal eles terem colocado o treco lá, principalmente porque não tem nenhum jogo que utilize de fato dessa câmera agora, então para que você compraria? Tem o Playroom para você gastar o seu tempo nele. Não só isso, mas a câmera também tem comando por voz. Eu testei esses comandos por voz, eu vou dar um demo aqui para vocês rapidinho. PlayStation Assassin's Creed, PlayStation Resogun, PlayStation Resogun, PlayStation The Playroom. E além disso, eu fiz uma experiência para saber se esse comando com voz funcionava em português.
e parece que não é o caso. PlayStation, TV e vídeo. PlayStation, TV e vídeo. PlayStation, TV and video. Além disso tudo, a câmera pode ser usada também para prover microfone e também facecam. Se você quiser usar as funções de streaming do PS4, você pode fazer streaming direto pro Twitch TV, se você tiver uma conta lá, ou pro Ustream, tipo assim, no videogame direto, apertando um botão depois de você ter cadastrado lá a sua conta, e você pode fazer streaming pra galera de boa. Além disso, você pode gravar pequenos clipes e fazer upload deles pra internet. É uma função interessante, eu gostei principalmente da função de streaming, que é muito fácil, você pode fazer live dos seus jogos sem ter que passar por PC, o que é muito bom mesmo. Claro que os sistemas, né, os serviços são limitados ao Ustream e ao Twitch TV, não dá pra fazer, por exemplo, no YouTube, mas já é uma coisa interessante. Eu só queria que a função de gravar fosse um pouco mais desenvolvida, que eles permitissem que você gravasse coisa com comentário, depois deixasse você ou mandar para um drive nas nuvens para poder baixar no seu computador, ou gravar num pendrive para você poder colocar no seu editor, de repente fazer um vídeo legal e colocar no YouTube. Isso não tem. A função de gravação é bem simples, mas a função de streaming é muito legal, é muito fácil de usar, qualquer um pode pegar e começar a fazer streaming, você só precisa de uma internet boa. Além da câmera, tem um outro periférico para o PS4 que eu não imaginaria que viraria um periférico para o PS4, que é o PS Vita. O PS Vita interage com o PS4, você pode utilizar o PS Vita como um controle / segunda tela para o seu PS4, e além disso tem o famoso, que deixou todo mundo impressionado pelo menos me deixou impressionado, que é o Remote Play. Você pode transmitir a tela do PS4 para o PS Vita e jogar em qualquer lugar da sua casa, provido que o PS Vita esteja conectado na mesma rede que o PS4. Então você pode usar a sua televisão para outra coisa e jogar o seu jogo no PS Vita, no seu sofá, algo do tipo. Claro que os botões não funcionam muito bem porque o PS Vita não tem todos os botões do controle do PS4, não tem o R3, o L3 e também não tem um dos shoulders buttons em cima. Então o que eles fazem é remapear esses outros botões nas superfícies de touch do PS Vita. É interessante, a coisa funciona, mas demora um tempo para se acostumar com a parte de touchscreen e você eventualmente vai tocar em alguma parte de trás do PS Vita que vai ativar alguma coisa no jogo que você não queria, enfim. A coisa funciona bem, mas eu tenho as minhas ressalvas, o controle demora para se acostumar, cara, mas o treco funciona bem, eu a garanto, cara, pelo menos perto do PS4, perto do roteador, funcionou maravilhosamente bem, sem nenhum lag perceptível. Então é isso, galera, eu vou parar o meu review por aqui. Existem várias outras coisas sobre as quais eu poderia falar em relação ao PS4, mas eu acho que essas são as centrais. Eu espero que esse review tenha te ajudado a se informar, você que está decidindo aí se quer comprar um PS4, um Xbox One, ou permanecer com o seu PC, ou manter o seu PS3 ou o seu Xbox 360 por mais tempo, mesmo, sei lá, comprar um Wii U ou um Wii, enfim, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Falei isso. Enfim, e não esqueça de largar o seu joinha, deu um trabalhaço fazer isso daqui, eu fiquei a noite inteira gravando essas informações, essas coisas que vocês viram aqui, fazendo o Vita funcionar com a porcaria do PS4, tive que olhar tutorial na internet, então larga aí o seu joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Agora são 8 da manhã, não dormi a noite toda. E se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Eu vejo vocês na próxima, tchau! Estamos no deserto, vocês estão vendo nada que o sol tá pra lá. E paramos no deserto porque a Nilce tá dormindo, entendeu? Aí eu tô com medo de morrer. Aí vamos ver se ela acorda um pouquinho aqui. A gente tá no meio do desertão agora. Se vocês olharem aqui, ó. Esse é o deserto do Trevor.